Quero neste momento lhe saudar com a paz do Senhor e poder aqui transmitir mais um assunto importantíssimo da nossa escola bíblica dominical, nesta área do nosso canal, que é a área do momento da nossa querida escola bíblica dominical. Esse departamento que é tão importante da Igreja do Senhor Jesus. Um departamento que é primordial na igreja, que é o departamento que é a área do ensino, né? E é essa área do ensino que precisa ser bastante valorizada em nossa igreja, porque o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento, que está no livro de Oséias. Mas um crente bem abalizado, que tem uma postura firme, íntegra, ele é um crente que é participante da escola bíblica dominical. Que você possa incentivar seus filhos, seu esposo, sua esposa, a sua família, aqueles que estão ao seu redor, os amigos, os irmãos da igreja, os irmãos que estão na congregação com você, para poder participar desta grande área que é a nossa querida escola bíblica dominical. E em todo esse terceiro trimestre de 2018, que estamos estudando sobre a adoração, santidade e serviço, que é os princípios contidos do livro de Levítico para a igreja nos dias atuais. E eu se deparei com alguns questionamentos de algumas pessoas que diz que não é importante ou não há necessidade de nós estudarmos o livro de Levítico e aplicar para o dia de hoje para a igreja. Mas quero lhe dizer que os princípios de Deus são imutáveis. Aquilo que Deus escreveu no livro de Levítico serve também para os nossos dias atuais. Não digo a lei cerimonial, porque a lei cerimonial ela se cumpriu totalmente em Cristo. Mas os princípios teológicos, aquilo que está contido no livro de Levítico, serve sim para os nossos dias atuais. E é isso que nós vamos ver aqui, nesta lição, que é a lição de número 9, que diz: Jesus, o holocausto perfeito. O texto diz o seguinte: na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 10. Verdade prática diz o seguinte: os holocaustos da antiga aliança era transitório e imperfeito, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. E é essa base que nós iremos estudar na Escola Bíblica Dominical durante esta semana. É interessante que deve ser respondido de primordial o que é holocausto, né? Sabemos que holocausto era a oferta queimada diante do altar do Senhor. É aquilo que está em Levítico, capítulo 1 e o versículo de número 9. E tinha algo muito interessante, que essa oferta ela deveria ser inteiramente consumida sobre o altar. Ela não poderia deixar requisitos. Ela tem que ser consumida totalmente. É aquilo que está em Levítico capítulo 6 e o versículo de número 9. Agora tem uma exceção aqui. Essa exceção é que a pele deste animal deveria ser tirada, ela não podia ser queimada. E tudo isso aqui já apontava para o nosso querido Senhor Jesus. E isso todo aqui, esse holocausto, toda essa formação, todo esse procedimento era um processo que Deus requeria de adoração no Antigo Testamento. Sabemos que a palavra holocausto nós encontramos 290 vezes à luz da Bíblia. Tome nota aí, 290 vezes à luz da Bíblia. E esse holocausto ele deveria ser apresentado ao Senhor. E tem algumas singularidades, né? Esse animal ele não poderia ter defeito, que está em Levítico capítulo 1, 3
a 10, também 3 e 1 não poderia ter nenhum defeito, porque ali já estava apontando para o nosso querido Senhor Jesus. E é interessante que ele é o holocausto perfeito. E nós sabemos que perfeito é aquilo que não há defeito. É aquilo que cumpre com toda a conformidade das leis legais, daquilo que está estabelecido, daquilo que é total. É perfeito porque é total. E nós sabemos que, olhando para o Antigo Testamento, para o livro de Levítico, nós sabemos que estes sacrifícios eram sacrifícios temporários. Durante toda a peregrinação do povo, o pecado do povo, tinha que ser oferecido sacrifícios. E isso aqui é muito importante, que o professor ele pode usar aqui um método comparativo. O que é isso? Ele vai comparar estes sacrifícios de Levítico com o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Iremos entender que tanto o sacrifício do Levítico, dos animais, como o sacrifício de Jesus agora, da nova aliança, era o sacrifício substituto. Por quê? Ele foi substituível. Alguém entrou no lugar daquele que era para ser morto, aquele que era para ser o pecador, do pecador. Alguém entrou no lugar do pecador. E tanto os animais como o nosso Senhor Jesus, ele entrou no lugar do pecador. Isso é algo que deve ser frisado. Mas também é uma obra expiatória. Por que expiatória? Porque alguém morreu no nosso lugar, expiando a culpa que era nossa. É algo expiatório. Os animais foram feito holocausto ao Senhor e eles serviram como expiatório também nosso Senhor Jesus. Agora há um adendo aqui muito importante que eu quero frisar, que é aquilo que está tanto no nosso texto áureo como na nossa verdade prática, que é o seguinte: o sacrifício de animais era um sacrifício repetido, era um sacrifício que tinha que ser feito durante tempos e tempos, mas o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário foi único e foi total e foi eficaz, e não precisa mais de outro, porque foi o sacrifício perfeito. Por isso que Jesus ele é o holocausto perfeito. Então a soma de adoração, a soma do holocausto que simbolizava o nosso Senhor Jesus, isso deve ser ensinado, que todo o Antigo Testamento ele apontava para o nosso Senhor Jesus. Então, querido aluno da escola dominical, querido professor da escola dominical, que você possa ter a sua vida abençoada e repasse para os seus amigos, para os seus alunos, que Jesus ele é o nosso holocausto perfeito, que não precisamos de mais nada, porque o perdão foi total, o perdão foi completo, a dívida que era nossa foi paga, ele pagou a nossa dívida, quando ele na cruz bradou tetelestai, que é está consumado, a dívida foi paga, e ali morreu em nosso lugar, como holocausto vivo diante de Deus. Então, que Deus abençoe sua vida, querido aluno, querido amante da escola dominical, que você possa ter a sua vida ricamente abençoada. Este é o momento Escola Dominical.